Não há nome mais poderoso que esse nome, e é o nome de Jesus. Amém? No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Você pode declarar. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Olha que bênção para as nossas vidas. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor Maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. A morte vencestes, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora está. Você pode declarar nessa noite. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vive estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. A morte venceste, o véu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitado vive estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu
esse nome é o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Esse nome é poderoso. Comece a glorificar Ele nessa noite. Não pare de cessar a tua adoração. Tu estás aqui nessa noite para render adoração ao verdadeiro Deus. Ele está contemplando o nosso coração, a nossa entrega nessa noite. A morte vencestes, o véu tu rompestes, a tumba vazia. Os céus ressuscitaste. És invencível, És invencível, pois teu é o reino, tua é a glória, acima de todo. A morte vencestes, o véu tu rompestes, a tumba os céus te adoram. Proclama, pois e és invencível, inigualável. Pois teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, Nome de Jesus. aleluia. Esse momento ficou registrado no Evangelho de João, lá no capítulo 13.
no versículo 7. O gesto de Jesus, ao se agachar e limpar os pés dos discípulos, Pedro não conseguiu entender. Aquele era um gesto que o servo fazia na casa do Senhor, quando o Senhor chegava da rua, ou antes de ir para a mesa do almoço ou do jantar. Para Pedro aquilo era humilhante, não tinha sentido. Jesus, o mestre, está se humilhando como um servo. Pedro pergunta para Jesus o porquê daquele gesto. Senhor, não tem sentido isso. E o que mais incomodou Pedro é que Jesus não dá uma resposta objetiva, direta. Jesus simplesmente diz: Pedro, hoje você não entende, mas um dia você vai entender. Por que não agora? Por que eu tenho que esperar para entender algumas coisas que acontecem comigo, que acontecem na minha vida? Irmãos, uma das experiências mais angustiantes que nós vivemos na nossa trajetória é não entender algumas coisas que se passam conosco. É não saber o motivo, a razão pela qual aquilo está acontecendo. Às vezes nós não entendemos por que começou, e não entendemos quando vai terminar. Não entendemos o significado, não entendemos o porquê. E corremos para o Senhor e oramos buscando a resposta. E nem sempre o Senhor é direto. Nem sempre vem uma resposta a contento. Nem sempre nós nos sentimos esclarecidos, satisfeitos com aquilo que o Senhor faz, com aquilo que o Senhor nos explica. Irmãos, existem perguntas que as respostas não são fáceis, e quando vem, não vem no tempo que queremos. E talvez haja na tua vida perguntas que até hoje você diz: o Senhor nunca respondeu, eu nunca consegui entender. Isso não acontece só conosco. Você pode estar dizendo: mas eu não tenho a estatura de fé de alguns homens e mulheres que mostram na Bíblia. Talvez por isso o Senhor nunca me respondeu. Eu não sou um Abraão, eu não sou Sara, eu não sou Jacó. Mas isso acontece desde sempre. Você pega alguns personagens da Bíblia, alguns homens e mulheres de Deus, questionando ao Senhor, porque não conseguia entender algumas coisas que estavam acontecendo. Gideão, que é chamado por Deus para liderar o povo, ele vê os inimigos, os midianitas, atacando Israel, humilhando. E lá no livro de Juízes, o capítulo 6, o versículo 13, ele deixa uma pergunta: se o Senhor é conosco, por que tudo isso está acontecendo com nós? Se o Senhor é conosco, por que a gente está passando por essa humilhação? E ele está questionando a Deus: Senhor, por quê? O Senhor não disse que ia estar conosco. Eu não consigo entender.
Em Juízes 6,14 diz: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e lhe livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? O Senhor responde. Mas não era a resposta que Gideão queria. Por que nós estamos passando por isso? O Senhor está dizendo: vai para a luta, que eu vou te trazer livramento. Mas ele não está entendendo por que o Senhor não livrou antes. Que o inimigo entrasse na terra, roubasse a nossa produção. O salmista, no Salmo 73, versículo 12, ele faz uma outra pergunta inquietante. Eu não consigo entender por que os maus prosperam. Por que gente ruim, que vive dando calote, que vive se aproveitando da miséria dos outros, que vive roubando, por que eles se dão bem na vida? E ele levanta essa questão, e há um silêncio de Deus que incomoda. Salmo 73, versículo 16 e 17, ele diz: quando eu pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso, foi muito difícil. Às vezes é difícil a gente ouvir algumas pessoas jogando na nossa cara: tu não é um crente, tu não é uma mulher de Deus, tu não é um homem de Deus. Então por que tu está passando tudo isso? E tem gente que não vale nada, tem gente que só vive para causar o mal do outro, e olha a vida dele. Depois de algum tempo, o salmista no versículo 17, ele diz: até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Demorou tempo para ele entender. Demorou tempo para ele entender. Meus irmãos, essa cena que vocês relembraram hoje, essa inquietação no coração de Pedro, que nós entendemos muito bem, elas nos trazem lições importantes para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. A primeira coisa que eu gostaria que vocês observassem aqui, olha a resposta de Jesus para a inquietação de Pedro. Quando Pedro está dizendo: Senhor, não está certo, nós deveríamos fazer isso com você, isso é uma atribuição de um servo, o Senhor não deveria. E o Senhor está dizendo: Pedro, o que eu faço. Ele começa dizendo: o que eu faço. Esse verbo fazer, o Senhor está dizendo para Pedro: o que eu realizo, o que eu opero, o que eu faço. Irmãos, o Senhor está mostrando para Pedro que Ele sempre está fazendo alguma coisa na vida dele, na vida dos discípulos. Deus sempre está fazendo algo nas nossas vidas. Aleluia. A Bíblia diz que nós servimos a um Deus que trabalha para aqueles que nele confiam. Amém? Trabalha. Deus está fazendo algo. Mesmo que não entendamos, Ele está fazendo. Deus está fazendo algo. Mesmo que para você o que Ele está fazendo não tenha o menor sentido, mas Ele está dizendo: eu estou fazendo. Você não entende, mas eu estou trabalhando. Você não percebe, mas eu estou realizando na tua vida. O importante que Jesus está tentando mostrar para Pedro, o importante não é você entender, o importante é que eu estou realizando. Aleluia.
Glória a Deus. Essa certeza nós temos, irmãos, que trazer para o nosso coração. Não importa se eu estou enxergando ou não, não importa se eu estou entendendo ou não, não importa se faz sentido ou não, Deus está o tempo todo trabalhando em nosso favor. Deus trabalha por você, meu irmão. Aleluia. Ele está agindo em você, Ele está agindo através de você. O profeta Isaías, no capítulo 64, versículo 4, ele diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Aleluia. Jesus está dizendo para Pedro: te acalma, rapaz, eu estou no controle. Te acalma, filho, eu estou realizando, eu estou trabalhando, eu estou em ação, eu estou no controle de tudo. Aleluia. Mas a segunda coisa que Jesus está dizendo para ele, Ele está dizendo: hoje você não entende. Hoje você não consegue entender o que eu estou fazendo. Irmãos, nem sempre, preste atenção, nem sempre o Senhor revela tudo antecipadamente. O coração do homem é inquieto, porque nós temos dificuldade de sermos desafiados para uma jornada que você não saiba o que vai estar acontecendo no caminho, que você não saiba o dia e a hora em que essa jornada vai se concluir, que você não tenha noção do percurso. Então Pedro não consegue entender, mas ele não consegue entender por que Jesus não explica logo. Mas nós nos encontramos em Pedro. Quantas vezes nós estamos querendo, por que Jesus não explica logo? Por que o Senhor não se revela num sonho para mim, numa visão? Por que não abro um texto na Bíblia que quando eu estou lendo o Senhor dá a resposta direta? Meu filho, vai acontecer isso, isso, isso. Meu filho, essa tua luta vai terminar amanhã, semana que vem, no mês que vem. Meu filho, eu vou mandar uma pessoa na tua casa. Ou você, por que o Senhor não traz uma resposta logo? Irmãos, Deus trabalha diferente do que os homens trabalham. E nós estamos acostumados com o modo de agir dos seres humanos. Na lógica humana é: você vê, e porque viu, você crê. Aí o Senhor vem e inverte a lógica. Você primeiro tem que crer. E porque crê, um dia você vai ver. Aleluia, glória a Deus. É isso que ele está desafiando Pedro naquele momento. Você não consegue entender, mas agora não é o momento de entender, agora é o momento de crer. Você não entende a lógica, não há sentido para você, esquece do sentido, esquece da lógica, confia no Senhor. Aleluia. Irmãos, é isso que tem que acontecer conosco. Porque enquanto a gente está querendo que o Senhor trabalhe de acordo com o nosso relógio, no nosso tempo, de acordo com a nossa lógica, a gente só se angustia, a gente só se inquieta. E o Senhor está dizendo: Pedro, te acalma. Creia, somente creia. Irmãos, algo parecido aconteceu quando Jesus chegou em Betânia e Lázaro tinha morrido. E ao se aproximar daquele lar, daquela família, Marta corre ao encontro de Jesus. E em prantos ela começa a gritar: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido.
Nós mandamos te chamar, nós mandamos te avisar e achamos que o Senhor viria logo. O Senhor demorou. Ela está raciocinando na lógica humana, como quando você chama um médico e você sabe que quanto mais rápido o médico chegar, melhor vai ser o atendimento, melhores serão as chances do paciente. Ela ouviu aquilo desde a infância. Então, Jesus é o médico dos médicos. Eu mandei chamar, mas o Senhor se atrasou, o Senhor demorou. Jesus está calmo. E olha como Jesus fala para Marta: Marta, eu não te disse que se creres verás a glória de Deus? Aleluia. O Senhor começa pelo inverso. Ele está dizendo: você precisa crer, filha. Se creres, irmãos, nós estamos querendo ver a glória de Deus para crer. Nós estamos querendo ver os milagres de Deus para crer. Nós queremos ver as curas de Deus para crer. Irmãos, isso tudo é consequência. O desafio que o Senhor está lançando para Pedro é: você precisa crer, Pedro. Você precisa crer. Você não precisa que eu explique as coisas para você antecipado. Quando o povo de Israel, depois de uma derrota humilhante, Josué vai falar com o Senhor, tentando entender tudo. O Senhor vai dar uma resposta para Josué, que aquilo não contempla o que ele está pedindo, quando ele diz: santificai-vos hoje, amanhã o Senhor fará maravilhas. Mas Senhor, amanhã e hoje é o tempo de crer, hoje é o tempo de se santificar, hoje é o tempo de dobrar os joelhos com fé na presença do Senhor, porque as maravilhas virão, mas como resultado da tua fé, da tua confiança no Senhor. Aleluia. Você não está entendendo, mas Deus está trabalhando, irmãos, amém? Está trabalhando, por isso confia. Só que muitas vezes, antes de estar trabalhando para trazer o teu milagre, Ele está trabalhando para fortalecer a tua fé, para que você possa confiar mais nele. Antes de estar trabalhando para produzir a tua cura, Ele está trabalhando para trazer crescimento e edificação para a tua vida. Antes de resolver o problema da tua casa, Ele está trabalhando para que você amadureça espiritualmente e não fique o tempo todo dependendo de que o Senhor faça sinais para que você creia. Irmãos, quando nós iniciamos a nossa caminhada com Deus, o maior desafio para o homem é: nós deixamos de ter o controle das nossas vidas e o controle está com Ele. Aleluia. Só que a gente briga o tempo todo com Deus para tomar o controle de volta. Eu quero decidir, eu quero estabelecer o momento, a hora, eu quero fazer o planejamento e as coisas acontecerem dessa maneira. Mas Paulo nos ensinou quando ele diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. É Ele que dirige, Ele que estabelece o tempo das coisas, Ele responde na hora que Ele quer. E se eu disser para vocês que vai ter coisas que você vai perguntar e o Senhor nunca vai te responder, mesmo assim Ele continua sendo o Senhor na tua vida. Aleluia. Creia somente. Mas a terceira lição que o Senhor está querendo ensinar para Pedro é que há um tempo para que todo o propósito de Deus seja revelado. Há um tempo. E esse tempo quem estabelece não é você, não sou eu. Esse tempo quem estabelece é Ele.
Nós não temos, irmãos, que tentar descobrir os secretos de Deus, aquilo que Ele ainda não revelou, é porque ainda não é um tempo de ser revelado. E Pedro quer entender, e Jesus está dizendo: não é o tempo de você entender ainda. Irmãos, o calendário de Deus é diferente do nosso. Há momentos que nós estamos vivendo situações que não parecem ter nenhuma coerência. Você vem para um culto como esse e sente o Espírito Santo testificar no teu coração de que a tua família vai ser abençoada, de que o teu lar vai ser transformado, que a tua família vai ser alcançada pelo Evangelho. Só que você chega em casa, teu filho continua rebelde, teu marido continua nos bares, e você fica tentando entender, mas então está errado o que o Senhor falou? Não. Mas o tempo para que o propósito de Deus seja revelado, irmãos, está no controle dEle. Está no controle dEle. E por isso Pedro ficou tão inquieto. Há um tempo certo para que o propósito de Deus na tua vida seja revelado. E nós temos que humildemente nos submetermos a isso. Passou bastante tempo, mas um dia Pedro entendeu. Um dia Pedro entendeu. Jesus já tinha sido morto, crucificado, ressuscitado ao terceiro dia. E estava naquele intervalo entre a ressurreição e a ascensão aos céus. E um dia eles estavam ceando juntos. E está lá no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15 a 17. Aleluia. Pedro não tinha nem a menor noção, mas na eternidade estava escrito que aquele era o dia em que o Senhor iria revelar o significado daquele gesto, aquela pergunta que tanto inquietou o coração de Pedro. João, capítulo 21, versículo 15, diz: depois de terem jantados, Jesus disse a Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? Termina a ceia e Jesus lança uma pergunta. Agora, irmãos, isso é difícil entender, porque que em alguns momentos Jesus não responde como nós queremos. Mais complicado ainda, algumas perguntas que ele nos lança. E Jesus chega e olha para Pedro e diz: Pedro, você me ama mais do que a estes? E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus olha para Pedro e diz: apacenta as minhas ovelhas. Pedro não entendeu nada. Demora algum tempo, estão todos na reunião, conversando, e Jesus olha novamente para Pedro. E o versículo 16: tornou-lhes segunda vez a dizer: Simão, filho de Jonas, amas-me? E Pedro, surpreendido, olha para Jesus e diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Pedro já está desconcertado. Há um silêncio no auditório. Os discípulos tentando entender. Daqui a pouco Jesus vem e pela terceira vez ele fala a Pedro: Simão,
filho de Jonas, amas-me? E o texto diz que Pedro entristeceu-se, porque Jesus lhe fazia a mesma pergunta pela terceira vez. E pela terceira vez, em lágrimas, Pedro responde ao Senhor: Senhor, Tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Naquele dia, Jesus estava confirmando o chamado pastoral para Pedro. E quem é chamado para pastorear é chamado para servir a Deus e servir ao rebanho. Pedro está agora começando a entender o gesto de Jesus. Ao se ajoelhar, ele estava ensinando para Pedro o que é isso. O que um pastor faz é cuidar das necessidades das suas ovelhas, é cuidar das feridas, é servir. Mas por que Jesus não disse isso há tempos atrás? Pedro não estava preparado. Depois daquele tempo do primeiro encontro, Pedro traiu Jesus. Pedro não estava firme na fé. Ele tinha um chamado, mas ele não tinha um preparo. Ele tinha um chamado, mas ele não tinha maturidade. Ele tinha chamado, mas não tinha paciência. E o Senhor esperou o tempo certo. Irmãos, há momentos que se Deus chegasse para você na tua inquietação e falasse para você o que você ainda vai ter que passar, talvez no dia seguinte você diria: pois eu não quero mais saber de evangelho não, porque por tudo que eu já passei. Irmãos, algumas lutas que você já passou, imagina quando você estava no meio dela. Você não tinha noção do que ainda viria. A gente está na ansiedade, vai terminar, vai chegar ao fim. E nós ficamos ali. E se o Senhor chegar e dissesse: está só começando, você vai dizer: misericórdia, que Deus é esse? Pedro passou por tudo aquilo. Mas agora o Senhor está olhando o coração daquele homem. Está mais sereno, está mais calmo. Passou pelo vale, e no vale nós somos tratados. Passou pelas lutas, e mesmo na mais ferrenha das lutas, Deus está tratando conosco, Deus está cuidando de nós. O salmista no Salmo 119, versículo 71, ele diz: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Há coisas, irmãos, que nós só aprendemos na luta. Há coisas que nós só aprendemos no sofrimento. Há coisas que nós só valorizamos quando estamos na iminência de perder. E o Senhor às vezes nos leva até o limite do precipício para trabalhar isso em nós. Não, você não precisa que o Senhor te responda tudo antecipadamente. Sabe o que você precisa? Você precisa crer que Ele está contigo em todos os momentos. Aleluia. Você precisa crer que Ele te ama mais do que tudo. Você precisa crer que Ele não te abandona, independente da situação. E você precisa crer que Ele está no controle da tua vida. Amém. Aleluia. Um dia vai chegar a hora de você entender algumas coisas.
Vai chegar um momento em que tudo vai ficar claro. Você vai entender por que você passou por algumas dificuldades, por algumas situações muito complicadas. Mas hoje o Senhor te convida, como convidou a Pedro, para caminhar na dependência dEle. Um dia Ele vai dar sentido àquilo que hoje para ti parece absurdo. Porque Ele consegue transformar a vítima em vencedor. A Bíblia diz que Ele transforma o pranto em riso. Aleluia. Ele transforma um teste em testemunho. Glória a Deus. E é em nome dele que nós nos reunimos aqui nessa noite. E relembrando tudo aquilo que Ele fez por nós, que nessa noite nós celebraremos a ceia do Senhor. E para você que ainda não está entendendo tudo hoje, o Senhor te diz: filho, confia, um dia você entenderá. Se você crê no Senhor, aplauda Ele por isso. Glória a Deus. Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé? Aleluia. Glorifica Ele. Louve a Ele. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Foi pela fé que nos aproximamos dEle. Foi pela fé que o Evangelho nos alcançou. Aleluia. E é pela fé que o Senhor dia a dia vai tratando conosco. Por isso nessa noite, glorifique a Deus. Não porque você já está entendendo tudo, mas porque você tem certeza que Ele está no controle de tudo. Aleluia. Nós vamos orar, mas nós vamos dar a oportunidade também, se porventura alguém está conosco nessa noite e tocado pelo Espírito Santo de Deus, sentiu o desejo de aceitar Jesus como Salvador, ou se reconciliar com Cristo, você pode se manifestar com uma das mãos, porque nós queremos orar por você. E nós fazemos isso porque assim que o Senhor tem nos ensinado, pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. Alguém para Jesus conosco? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A mãe Joselina está ali. Coloque as mãos nela. Vamos orar por essa filha que volta para junto do Pai. Glória a Deus. Vem cá, Mariana. Ore por ela. Abençoe ela. Abençoe. Irmãos, Deus tem a maneira certa de nos alcançar. Tem horas que a gente fica angustiado porque a gente olha quem nós amamos e queremos ver perto do Senhor, e às vezes nós lançamos a palavra e a pessoa não se rende, e nós ficamos achando que o coração é duro, difícil. Não há coração tão duro que o Senhor não possa quebrar. Aleluia. Há um tempo para todo propósito debaixo dos céus. Nosso Deus, nós te glorificamos, Senhor, por esse encontro maravilhoso nessa noite. Ó Deus, nós nos unimos aos anjos que nesse momento celebram, porque essa tua filha que estava perdida foi achada, que estava longe de ti e agora, Senhor, foi alcançada pelo teu Espírito, que testificou em seu coração. Ó Deus, nós rogamos que o Senhor sare as suas feridas. Aleluia. Que o Senhor restaure o seu coração. Que
que tudo aquilo de ruim que o inimigo lançou contra ela caia por terra em nome de Jesus. Que o Senhor entronizado na sua vida possa operar a mudança completa. O Senhor a tome nas suas mãos e a use poderosamente para o teu propósito. Mas nós oramos também ao Senhor, que o Senhor aplique esta palavra no coração de cada um dos teus filhos, aqueles que têm andado inquietos, aqueles que andam, Senhor, reclamando que não tem uma resposta, que não sabem o porquê, que nesta noite, Senhor, sejam acalmados pelo Espírito que trouxe essa palavra, e que possam ter a paz de que o Senhor, no momento certo, manifestará o teu propósito. Em nome de Jesus nós choramos. Amém. Glória a Deus. Aleluia.